Deus continua abençoando, preciosos irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Nós estamos agora aí, entrando aí no Natal, e nós já estamos aí na véspera do Natal, que é uma festa que ela ganha o primeiro lugar, né, no comércio, de vendagem das coisas, de presente. É uma festa que o comércio tem ela como o carroção, né? O carroção que puxa. Aí depois vem o Dia das Mães, em segundo lugar. Parece que o Dia dos Namorados em terceiro lugar. E aí tem Dia dos Pais, aí já vai vindo lá os últimos, né? Mas o Natal ele ganha a frente de tudo. E nós sabemos que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Porque foi no sexto mês que o anjo Gabriel veio falar com Maria, no sexto mês. O sexto mês é junho. Sexto mês é junho. Então ela veio no sexto mês e falou para Maria: a Isabel também está grávida. Aí ele que falou para Maria que a Isabel já fazia 6 meses que a Isabel estava grávida. Então, se ele veio no sexto mês anunciar que Maria ia ficar grávida, se o anjo apareceu para ela 6 meses depois, para Isabel, 6 meses mais tarde, ele aparece para Maria. E se ele apareceu no sexto mês, então em dezembro Maria estava de 6 meses. Maria estava de 6 meses em dezembro. Então aí você vai para janeiro, fevereiro, março, final de março, fecha 9 meses. Aí o Mombrana diz que Jesus nasceu ou no fim de março ou no começo de abril. Agora o mês de abril, que é que começava o ano lá em Israel. Israel começava o ano, não é em janeiro, eles começavam em abril, que foi o mês até que eles saíram do Egito. No mês de Abib, fala, Abib, que é abril, né? E outra coisa também, que em dezembro, lá em Israel, esse mês que nós estamos em dezembro, lá em Israel, é frio, é geada. E o pastor não levava as ovelhas para pastar na geada. Ele não levava. Então, e os pastores foram avisados pelos anjos que tinha nascido Jesus. Foi o primeiro a ser avisado, o pastor. O anjo que chega nele dizendo: Pai, seja convosco. Nasceu lá em Belém. Aí o pastor foi o primeiro a visitar Jesus, os pastores. E se o pastor estava no campo, pastoreando, se ele estava no campo, pastoreando as ovelhas, então dá uma demonstração que Jesus não nasceu em dezembro. Ele não nasceu em dezembro. Ele nasceu lá no fim de março ou começo de abril. Agora a turma fala que o 1º de abril é dia do mentiroso. Isso aí que dá a entender que Jesus nasceu no dia 1º de abril, por ele chamar dia de mentiroso, porque todas as coisas que Deus faz, ele contradiz. O diabo, ele humilha, ele quer humilhar Deus. E não teve outra maneira mais
direta para humilhar Deus, a não ser chamar o dia do nascimento de Cristo dia do mentiroso. Dia 1º de abril, dia do mentiroso. Então mostra que se tem na roça um espantalho, é porque tem coisa boa naquela roça desse mundo. Ninguém põe espantalho no meio do pasto. Se tem um espantalho em algum lugar, porque tem uma boa roça ali. Só põe espantalho em boa roça. E se ele põe o dia do mentiroso, do dia 1º de abril, porque tem coisa boa ali. Tem coisa boa ali dia 1º de abril. Senão ele não ia pôr um espantalho, chamando dia do mentiroso. É a mesma coisa do 13. Ele fala dia 13 é dia do azar. O número 13 é número do azar. Jesus não era o 13. Era 12 apóstolos, com ele era 13. Então esse era 13, ele andava em 13. Era 12 apóstolos e ele era o 13. Então, já quando foi para derrubar o muro de Jericó, quantas voltas eles deram em volta do muro de Jericó? Deram 13 voltas. Eles deram 13 voltas. Cada dia eles davam uma volta. Quando chegou no sábado, eles deram 7 voltas. Com 6 que eles já tinham dado, 13. Uma umbanda que ensina que eles deram 13 voltas, contando desde o primeiro dia que eles começaram. No primeiro dia deram uma volta, segundo dia deram outra volta, já são 2 voltas. Terceiro dia deram uma volta, já são 3 voltas. Quando chegou na sexta-feira, ele tinha dado 6 voltas. E no sábado, eles deram 7 voltas. 6 com 7 é 13. Aí o muro caiu. O muro caiu, mas eles deram 13 voltas. Não foi 7 voltas. 7 voltas deram só num dia. Mas ele já tinha dado 6 voltas antes. Então é 13 voltas. E lá em Apocalipse, capítulo 13, está mostrando a besta que saiu do mar e a besta que saiu da terra, que é Estados Unidos, que é a besta que saiu da terra é Estados Unidos. E a besta que saiu da água é a Igreja Católica. Está lá em Apocalipse. E os dois é liderança. Tanto a besta que sai da terra como a besta que sai do mar, os dois é líder. Um lidera em política, que é os Estados Unidos. Ele é o líder na política. E a Igreja Católica lidera na religião. Os dois é líder. Então a matemática 13, como Umbanda diz que é número de mulher, a matemática 13 é número de mulher, e é número de liderança. Ele está no sentido duplo. Ele está no sentido duplo. Por um lado, ele é número das mulheres. Por outro lado, ele é número de liderança. O número 13 é número de liderança. E eles falam que é número de azar. Eles falam que é número de azar. E não vê que Jesus era o 13. Era 12 apóstolos e o líder era Jesus, que era o 13. Eles não vê assim. Então ele fala que é número de azar. Aí ele fala que o dia 1º de abril é dia do mentiroso. E o que nós vê? Jesus nasceu dia 1º de abril. Ele nasceu dia 1º de abril. É que completa o 9 mês de Maria, aí ela dá à luz Jesus. Porque foi no 6º mês que o anjo anunciou a gravidez dela. Se ele nasceu em dezembro, ele nasceu de 6 meses. E Jesus não nasceu fora de tempo. Principalmente ele, que é a perfeição. Ele respeitou a natureza. E a natureza é 9 meses de gravidez da mulher. A natureza humana. É 9 meses que ela dá à luz ao filho. 9 meses de gravidez. Agora, antigamente, ele adorava o sol.
dia 25 de dezembro, era o dia que eles adoravam o sol, porque eles tinham o sol como Deus. Lá no mundo pagão, eles adoravam o sol como Deus. E o dia que ele dava para ele fazer uma comemoração para o sol era dia 25 de dezembro. Porque a partir do dia 20 de dezembro até o dia 25, é o dia mais longo do ano, que o sol sai mais cedo e que o sol esconde mais tarde. Dia 25 de dezembro é o dia mais longo, é o dia mais longo do 365 dias por ano que nós temos. O dia mais longo, que o sol sai mais cedo e se esconde mais tarde, é dia 25 de dezembro. Por isso que ele dava esse dia como o dia do nascimento do sol. Que o sol foi criado, que Deus criou o sol, que o sol entrou em atividade, trazendo para o mundo sua claridade, no dia 25 de dezembro. Então ele adorava o sol como aniversariante. O aniversário do sol era dia 25 de dezembro. Mas quando veio o concílio de Nicéia, que ele trouxe a mudança para tudo, e mudaram tudo, no concílio de Nicéia, 25 anos depois da morte do discípulo, teve o concílio de Nicéia, encabeçado lá por um ditador, lá que se diz que tinha se convertido cristão, Constantino, parece que é Constantino. Constantino, ele se declarou que ele tinha se convertido ao cristianismo. Ele era um ditador romano, porque ele teve um sonho, ele viu a cruz no escudo dele e do soldado. Ele viu a cruz também no peitoral do cavalo, num pano que ele usava no peitoral do cavalo. Ele viu a cruz. Aí ele, então, entendeu que ele ia vencer se eles unissem com o cristão que carregava a cruz. Porque a cruz não é da Igreja Católica. A cruz não é para a Igreja Católica. A cruz é o símbolo do cristão. A cruz é o símbolo do cristão. Tanto é, irmão, que na eternidade vai ser levantada uma bandeira, a bandeira da nação salva, nação eterna. Vai ser levantada uma bandeira lá. E a bandeira vai ser a cruz. A cruz de Cristo, ela nunca sai de cena. Na eternidade, ela estará lá, como uma bandeira da salvação. A cruz de Cristo, a Mombrana disse isso, que a cruz de Cristo vai ser a bandeira da nação eterna. Ela vai ser a bandeira. Aí ele fala assim ainda, quando a gente morre, eles põem uma bandeira de meia bandeira no túmulo da gente, a Mombrana fala. Ele põe a meia bandeira, porque a bandeira inteira é o Calvário de Jesus. Então o irmão Branham chama essa cruz que foi no cemitério de meia bandeira, porque é o homem. Porque a bandeira completa é a de Jesus. Então a cruz é uma bandeira. A bandeira do cristão é a cruz. A bandeira do cristão é a cruz. Então, ele teve um sonho que ele viu o cavalo com cruz no peitoral, a cruz do escudo que eles usavam espada. Então ele entendeu que quem carregava a cruz era o cristão. Foi aí que surgiu a cruz em cima da igreja. Aí que a Igreja Católica colocou a cruz em cima da igreja, coloca a cruz em todo lugar. Foi Constantino, que era um ditador, que trouxe essa prática de carregar a cruz em todo lugar. Em todo lugar, foi Constantino. Aí ele se declara que ele era cristão, porque ele ia vencer a guerra com a ajuda do cristão.
Aí eles foram no cristão, que até então o cristão vivia escondido, adorava a Deus em gruta, porque era perseguido. Aí ele liberou o cristão e começou a fazer templo para o cristão adorar a Deus de uma maneira livre. Constantino. Então foi Constantino que ele teve a ideia de colocar um homem para encabeçar o cristianismo. E quando ele foi na Bíblia, ele achou que Pedro foi o homem que Jesus escolheu para apacentar a ovelha, que ele fala para Jesus: Pedro, você me ama? Ele falou: te amo, Senhor. Então aposenta minhas ovelhas. Aí ele pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, você me ama? Então você apazenta meus cordeiros. Então, Jesus deu a chave do reino para Pedro. São Mateus 16. E a chave do reino, então ele diz que o Pedro é que tinha a chave. Tanto é que foi ele que inaugurou a igreja em Atos 2. Aí ele disse que tinha que ter continuação para Pedro. Pedro tinha que continuar. Mas Pedro já era morto. Então tinha que ter um homem para substituir Pedro. E esse homem ia ter a chave do reino. E a porta que esse homem abria estava aberta. Quem ele ligava, estava ligado. Quem ele desligava, estava desligado. Foi o que Jesus falou para Pedro: o que tu ligar, está ligado. O que tu desligar na terra, será desligado no céu. Jesus falou para Pedro. Aí ele disse que esse homem tinha o poder para ligar e desligar quem ele queria, que Deus deu essa permissão para ele. E Deus falou que se ligar, está ligado. Se liga na terra, está ligado no céu. Aí ele escolheu um homem para ser o primeiro Papa. Esse primeiro Papa, então ele ia ser substituto de Pedro. Era o substituto de Pedro. Papa. Eu não sei bem. Então a Igreja Católica ganhou por Constantino esse direito de ligar e desligar quem eles quisessem. Então foi aí que eles colocaram o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em prática. Que até então era batizado todo mundo em nome do Senhor Jesus Cristo, como está escrito em Atos 2, verso 38, que Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. É interessante porque eles têm Pedro como seu primeiro Papa, e Pedro batiza em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eles não ficaram com Pedro. Eles foram lá em Mateus 28, 19, onde Jesus disse: ide fazer discípulos às nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está lá no livro de Mateus. Mas Jesus mandou batizar no nome do Pai. Ele mandou usar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o nome do Pai é Senhor. Jesus está mandando usar o nome. Então tem que procurar o nome e usar, porque ele mandou usar o nome. E Pedro sabia que o nome do Pai é Senhor, que o nome do Filho é Jesus, que o nome do Espírito Santo é Cristo. Então ele batizou conforme Jesus mandou, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome. E Jesus mandou usar o nome. E ele não mandou usar os títulos. Que Pai, Filho, Espírito Santo, esposo, esposa, tudo é títulos. Ele mandou usar o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. Mandou usar o nome. E Pedro batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2, 38. Atos 8, 16. Felipe batiza o povo de Samaria em nome do Senhor Jesus Cristo. Felipe batiza o povo de Samaria
em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 8:16. Atos 19, versículo 5, o apóstolo Paulo rebatiza as pessoas que foi batizado por João Batista. Porque João Batista também batizava. Só que João Batista batizava para arrependimento. E Pedro batizava para remissão de pecado. Então o batismo de João era para arrependimento. O de Pedro mudou para remissão de pecado. Por que de João era para arrependimento e de Pedro para remissão de pecado? Porque João tinha o cordeiro vivo e Pedro tinha o cordeiro morto. E sem derramamento de sangue não tem remissão de pecado. Então João não podia usar batismo para remissão porque o sangue ainda não tinha sido derramado. E Pedro podia usar porque o sangue já tinha sido derramado. Então o segredo estava no sangue. Não derramado e derramado. Não derramado, o batismo era para arrependimento. O sangue derramado já mudou para a remissão, porque agora eles tinham o sangue derramado. Então, quando Paulo encontrou com os discípulos de João, Atos 19:5, perguntou como que eles tinham sido batizados, se eles tinham recebido o Espírito Santo. Eles falaram que nem tinham ouvido sobre o Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo perguntou, então como vocês foram batizados? Porque o batismo do Espírito Santo, ele está ligado com o batismo na água. O batismo do Espírito Santo, ele é continuação do batismo da água. Se o batismo da água está errado, o Espírito Santo não vai proteger. Não vai proteger essa pessoa. Senão ele é cúmplice do pecado. A pessoa foi batizada errado, o Espírito Santo vai batizar ela, certo? Aí o Espírito Santo vai, então, aprovar uma obra que começou errado. Porque se você foi batizado no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, você foi batizado errado. Você foi batizado nos títulos. Você não foi batizado no nome que Jesus mandou. Então, o apóstolo Paulo perguntou, vocês receberam o Espírito Santo? Desde quando vocês creram? Eles falaram, não, nós nem ouvimos falar do Espírito Santo. Então ele falou, como vocês foram batizados? Eles falaram assim, nós fomos batizados no batismo de João. Eu falei, não, o batismo de João ficou lá atrás, era antes de Jesus morrer. Era para arrependimento. Depois passou para a remissão do pecado, que tinha que usar o nome do Senhor Jesus Cristo, o nome do Cordeiro que morreu. Aí eles foram batizados de novo. Foram batizados de novo em nome do Senhor Jesus Cristo. Por Paulo. Atos 19, verso 5. Eu estou usando a Bíblia porque eu creio que eu estou falando com quem crê na Bíblia. Se eu estou falando que pessoa que ela usa interpretação na Bíblia, ou pessoa que usa pensamento na Bíblia, então eu sei que você não vai aceitar mesmo. Mas se você é um homem que teme a Bíblia, e se você é um homem ou uma mulher que a Bíblia para você, ela é ponto final, é a palavra de Deus, então você vai abraçar isso com os dois braços. Que tanto Pedro como Felipe como Paulo, batizavam as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Para começo de assunto, o livro do Atos dos Apóstolos, ali não é Atos dos Apóstolos o nome correto, é Atos do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos é Atos do Espírito Santo nos Apóstolos. Nos Apóstolos. O livro do Atos dos Apóstolos é o primeiro ramo produzido pela árvore da vida. Que Jesus foi a árvore da vida. E o primeiro ramo dele foi o Atos dos Apóstolos. Por isso que o livro do Atos dos Apóstolos parece que tem 28 versículos e não tem fim. O apóstolo Paulo não termina o Atos dos Apóstolos falando amém, Deus te abençoe. Não tem fim. Não mostra que
ele termina o livro sem despedir, porque o Atos dos Apóstolos não tem fim, por isso que ele não colocou fim no último versículo de Atos dos Apóstolos. Pode observar lá, que quando você lê o último versículo do livro do Atos dos Apóstolos, ele não tem fim, ele não tem Deus te abençoe, ele termina assim, sem encerramento, mostrando que Atos dos Apóstolos não tem fim, não tem amém em Atos dos Apóstolos, não tem fim. Então, foi aí então que esse primeiro Papa, que até então era a continuação de Pedro, é tudo mentira que é a continuação de Pedro, porque se fosse continuação de Pedro, o Papa ia casar, porque Pedro era casado. Jesus entrou na casa de Pedro e a sogra de Pedro estava doente. E Jesus orou pela sogra de Pedro. E ela levantou e foi servi-lo, a sogra de Pedro. Se Pedro tinha sogra, porque tinha esposa. Agora, como é que o Papa é a continuação de Pedro se não casa? Como é que o Papa é a continuação de Pedro se ele não batiza como Pedro batizava em nome do Senhor Jesus Cristo? Essa mudança veio no concílio de Nicéia. Com Constantino sendo ditador, eu não sei se eu não sei o nome do primeiro Papa, agora se era Silvestre, que ele pegou a chave, que ele tinha a chave do reino, fizeram uma chave, entregaram na mão dele e falou que o que ele fizesse era Deus fazendo, que a voz do povo era a voz de Deus. Aí então ele tirou a oração, colocou reza. Ele tirou o sangue de Cristo, colocou purgatório no lugar. Que a pessoa vai no purgatório, aí a família faz 7 dias de missa para que a alma dessa pessoa saia do purgatório e entre no céu. E ele também colocou que, conforme o tamanho do pecado que a pessoa morrisse, se o pecado fosse muito grande, que a missa não dava conta de tirar a pessoa do purgatório, que a missa era para tirar a pessoa do purgatório. Mas se a missa não dava conta, então a pessoa tinha que dar um dote para a igreja. Aí tinha pessoa que dava casa, tinha pessoa que dava fazenda. Essa prática da Igreja Universal, essa prática da Igreja Mundial, essa prática da Igreja Plenitude, que eles falam que a pessoa tem que dar tudo para a igreja, ela veio da Igreja Católica. Ela veio da Igreja Católica. Ela não é nova. Porque Salomão disse, em Eclesiastes capítulo 1, que não há nada novo. Você fala, isso é novo. Salomão disse, não. Já existiu no século passado. Então esse negócio aí da igreja, você tem que dar tudo para a igreja. Tem que levar na fogueira santa. Tem que dar carro, tem que dar casa. Isso aí veio lá do primeiro Papa. Ele já estabeleceu isso na Igreja Católica, viveu esse termo. Porque hoje a Igreja Católica ali no Vaticano, no banco do Vaticano, está todo o ouro em barra, tem lugar no Vaticano que é proibido entrar, porque tem as barras de ouro, e o dinheiro do mundo está no Vaticano. O dinheiro do mundo. O Mombana disse que o dinheiro do mundo está em 2 lugares. Está no Vaticano e em Israel. Está nesses 2 lugares. Por que ele juntou tanto dinheiro, o Vaticano? Porque a pessoa dava casa, a pessoa dava fazenda, dava o que tinha para tirar o pai ou a mãe
o fio do purgatório e para dar entrada nele no céu, porque o que ele ligava aqui, Deus ligava no céu. Então aí ele ia ligar a alma do pai ao céu e Deus ia ligar lá. Se ele ligasse aqui, Deus ligava lá. Tudo estava baseado aqui na terra. O que fazia na terra, o céu aceitava. E isso quem tinha que fazer era o Papa. Porque ele que tinha a chave. Porque Deus te deu a chave para Pedro do reino e essa chave estava na mão do Papa. Aí ele muda. Tira o sangue de Cristo, põe o purgatório. Aí ele coloca a missa e coloca dote. Tinha que dar para a igreja, fazenda, casa. A igreja tinha direito de ser construída no centro da cidade. A igreja não paga água, a igreja não paga força. E quando vai lotear um terreno, tem que separar um terreno para a igreja católica. Tem que separar. Gratuitamente tem que separar. Tem que separar um quarteirão. Ela não compra terreno, não. Já no lotear, já tem que separar o terreno dela. Isso aí vem lá do concílio de Nicéia. Isso vem de longe. Vem de longe isso aí. E aí ela apoiou o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem não aceitava, ia para 48 mil cristãos. Isso que foi registrado, hein? Isso que foi registrado. 68 mil cristãos na arena. Quando não era na arena, era na fogueira. Quando não era na fogueira, eles colocavam um boi de um lado, outro boi do outro, com o braço amarrado num boi, o braço amarrado no outro, e tocava o boi em direção contrária para rachar a pessoa no meio. Se ele ponhava piche no cabelo das irmãs, que era longo, e tacava fogo. As irmãs grávidas, ele tirava a criança, eles cortavam a barriga da criança, da irmã grávida, e tirava a criança. Eles fizeram uma barbaridade com o cristão. O irmão Branda diz que Satanás teve o seu milênio sangrento aqui na terra. Seu milênio sangrento aqui na terra. A Bíblia era proibida de ter no lar, não podia ter Bíblia no lar. Se tivesse, aquela família era morta. E a Bíblia era juntada em praça e era queimada. O único que podia ler a Bíblia era os padres. E ele nem falava no linguajar dos países, esparramou padre para todo o universo, mas falando em latim, não falando no linguajar do povo que eles iam. Por exemplo, se o padre vinha no Brasil, ele falava em latim, não falava no linguajar nosso português. Então a Igreja Católica tomou conta, ela abraçou o mundo. Ela abraçou o mundo 100%. Ali na era de Columba, que é a era do boi, por isso que é a era do boi, é a era do sacrifício. Até que surge Martinho Lutero no ano de 1500. Surge o Martinho Lutero há 500 anos atrás, sendo ele um padre, e como padre ele tinha o direito de ler a Bíblia, porque é só eles que tinham. Aí Martinho Lutero, lendo a Bíblia, ele leu aonde está escrito: o justo vive por fé. E com o sangue de Cristo lava os pecados. Aí Martinho Lutero falou: não, então não é purgatório, é o sangue de Cristo. Porque o purgatório existe. O irmão Brana diz que o purgatório é aqui. Nós estamos aqui num purgatório. Aqui nós estamos purgando o pecado. Se você fez um irmão, você não dorme de noite, porque você está purgando o pecado. O purgatório é aqui. Nós já estamos aqui no purgatório. Aqui é um purgatório. Aqui nós nasce, é doença, é dor, aqui é um purgatório.
Mas quem lava o nosso pecado é o sangue do Senhor Jesus Cristo. E o que Deus quer nosso não é dinheiro, como ele ensinava. Tinha que dar dinheiro. O que Deus quer de nós é fé. O dinheiro não entra na salvação. Não tem dinheiro envolvido em salvação. Deus não deixou dinheiro fazer parte da salvação. Dar dinheiro para a igreja para ser salvo. O apóstolo Paulo disse, ainda que eu dê todo o meu bem para os pobres, se eu não tiver amor, nada sou. Ainda que eu dê meu corpo para ser queimado, que é sacrifício, se eu não tiver amor, nada sou. Então o apóstolo Paulo põe a ponto final em todo esse movimento que tem que dar as coisas para a igreja para adquirir bem de Deus. Você dá se você sentir um toque de Deus para ajudar a obra, isso aí é Deus com você. Isso aí é Deus com você. Mas não para se salvar. Para se salvar, isso está descartado. O meio da salvação é o sangue do Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse, se não nascer de novo, de maneira nenhuma entrará no reino do céu. Se não nascer de novo. Então o novo nascimento é uma mudança de natureza. Sua natureza pegajosa, sua natureza terrestre, tem que morrer para nascer uma nova natureza. Aí vem Paulo e disse, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se faz novo. 2 Coríntios 5,17. Então, precioso irmão, aí que saiu o nascimento de Cristo em abril e colocaram o dia do nascimento de Cristo, dia 25 de dezembro, que era o dia do aniversário do sol. O pagão adorava esse dia como aniversário do sol. Aí tiraram o sol e colocaram Jesus no lugar do sol. Então, o Natal, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Era o aniversário do sol. E eles substituíram, tiraram o sol e colocaram Jesus no lugar. Agora, tem uma coisa, irmão. Agora você vai ouvir. Se você está fazendo alguma coisa aí, se você está olhando alguma coisa, sua atenção não está voltada para o que eu estou falando, eu queria 5 minutos seu. Eu queria 5 minutos seu, você prestar atenção no que eu vou falar dentro de 5 minutos. Tem uma mensagem que ela é pergunta e resposta da filha da irmã Buena, Rebeca. Perguntaram para a Rebeca como era a vida deles, como era a vida do irmão Buena no lar. Porque a vida nossa na rua é uma, a vida nossa no lar pode ser outra. Você sabe que nós podemos mudar o comportamento, né? Nós temos um comportamento na igreja e dentro da casa da gente tem outro. Não é? Na igreja usa saia, né? Em casa usa short, né? Então é que nem cobra. Vive na água e vive na terra. Na igreja é santa. Em casa é demônio. Em casa é demônio. Podemos mudar de comportamento. Aí somos crente cobra. Porque cobra vive na água e vive na terra. Aí vive na igreja com um comportamento e em casa com outro. Né? Mas o que eu quero falar é que a Rebeca, ela responde, e como a Brana fala que o Natal é festa pagã. O irmão Brana fala que o Natal é uma festa pagã. O que é cristianismo contra idolatria? Vem da Grafia Goiânia essa mensagem. E o irmão Brana pega um pinho, um galho de pinho,
enfeita ele no dia de Natal. O irmão Brennan. Aí na igreja do irmão Brennan, no tempo do irmão Brennan, não sei hoje, dava presente para as crianças no dia de Natal. Ele até pergunta, você já separou o presente das crianças para o Natal? Por quê? O irmão Brennan responde. Ele disse assim, que Jesus não está se acomodado com o dia que comemora o nascimento dele. Ele não está preocupado com isso. O irmão Brennan disse, Jesus não está preocupado com o dia que você comemora o nascimento dele. Ele não está preocupado com isso. E ele disse assim, é tempo de Natal, ele fala. Mas eu não vou falar do Natal. Fala, é tempo de Natal, mas eu não vou falar do Natal para não estragar a alegria das crianças. Porque o irmão Brennan disse assim, Papai Noel é um mito. Papai Noel é um mito. É o maior mito que existe, é Papai Noel. É uma mentira. E é uma mentira horrível, porque leva a criança a crer que o presente quem deu é o Papai Noel. O Papai Noel está ganhando para fazer aquilo, ele não está pagando nada para ninguém. Ele ganha, ele faz curso para ser Papai Noel, para imitar risada, eles têm uma risada diferente. Ele faz curso para ser Papai Noel, eles ganham. Papai Noel não está dando presente para ninguém, ele está ganhando para fazer isso. Ele não está pagando nada para ninguém. E a criança pensa que aquele presente que ela ganhou é aquele homem de vermelho, barba branca que deu. Mentira! Ele não deu nada. É mentira. Quem comprou aquele presente é o pai, é a mãe. Mas a criança não valoriza a mãe, não valoriza o pai que deu presente para valorizar um homem que não existe. Isso é terrível. Isso é terrível. É uma prática que já era para ter acabado. Porque eu mesmo, quando eu era menino, eu tinha isso na cabeça, que o Papai Noel ia no lar levar presente para a criança e eu nunca recebi na minha casa um Papai Noel. E eu via ele entrando na casa, todo mundo dando a mão para ele, apertando a mão dele, a criança abraçando ele, dando carinho para a criança. Aí eu falava, que homem bom, né? Só que aqui em casa ele nunca veio dar nada para mim. Mas mais tarde eu fui compreender que ele não estava dando nada para ninguém. Aquela família foi na loja e comprou aquele presente e a loja mandou aquele homem levar o presente daquele dia. E a criança pensa que é aquele homem que deu. E cresce assim. E o pai não é valorizado, a mãe não é valorizada, que comprou o presente. A glória, embora que a glória é de Jesus, né? Só ele que tem glória. Nós não podemos dar glória para ninguém, mas pelo menos dá honra, né? Pelo menos honrar o pai, honrar a mãe, que deu um presente. Mas eles não têm essa honra é dada por homem, que nada está fazendo, ao contrário, está ganhando. Então, Papai Noel é uma vergonha. Pelo estudo que o mundo tem, escola, isso aí já não era para existir mais. Tanta coisa boa que existia não tem mais, e tanta coisa ruim que existia e ainda existe, e vai existir. Parece que o bom acaba, o ruim permanece. Parece que o bom vai embora, mas o ruim fica. O ruim fica. Então, irmão, o irmão Brennan disse assim, para as crianças não entendem. Então a gente comemora o Natal dando presente para a criança, porque as crianças não entendem. Mas os pais têm a obrigação de chegar na criança e falar para ele assim,
Papai Noel é um mito, ele não traz nada, foi o pai que comprou e ele veio trazer. O pai que comprou, esse presente aqui é o pai que comprou, é a mãe que comprou. O Papai Noel só veio trazer, ele não comprou nada, ele não deu nada para você. Não deixar a criança crescer debaixo de mentira, porque quem começa errado termina errado. Quem começa errado termina errado. Termina não dando honra ao pai, não dando honra à mãe, dizendo que o pai nada fez para ele, a mãe nunca fez nada para ele, e a mãe deu presente para ele, mas ele não viu a mãe dar, porque foi substituída por um homem vestido de vermelho que está ganhando para fazer isso. Ele não está fazendo nada de graça, a loja está pagando ele para fazer isso. Então, irmão, o irmão Brana, por respeito à criança, porque uma criança ganha presente, a vizinho ganha, outro ganha bicicleta, outro ganha isso, e a criança não ganha nada, ele fica triste, revoltado, porque o colega ganhou, ele não ganhou. Então o irmão Brana diz, para não estragar a alegria da criança, você compra também, mas você explica para ele. Você explica para ele, fala assim, olha, o pai está comprando, toda criança está festejando o Natal, mas o Natal Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Esse é o dia que adorava o sol. Jesus nasceu lá em abril, não nasceu dia 25 de dezembro. Isso daí, então levando a criança ao sol, levando a criança à luz, não deixar ela se acomodar na mentira, nas trevas. O dia mais comemorado, é o dia mais festejado, é o dia mais que o comércio vende, é o dia